Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Ao mesmo tempo um privilégio, uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Mas para isso fomos chamados, né? Então, mesmo que não transpareça, o nervosismo sempre está presente. E que o que nós queremos é que o Espírito Santo é quem aclareia as nossas mentes, então, não que seja independente das palavras que serão ditas, porque elas foram estudadas, mas a tradução quem faz de fato é o Espírito aos corações e que assim ele faça. Nós estaremos lendo o que escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 6, dos versos 45 até os 52. Marcos, capítulo 6, do 45 ao 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterroados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Foi orado, mais uma vez o Espírito nos conduza à compreensão. O texto aqui é intitulado na nossa Bíblia, né, como Jesus anda sobre o mar. Porém, eu gostaria de tratar nessa noite com vocês o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Então, diante desse relato verídico, contado por João Marcos, nós vamos tratar qual que são os propósitos de Deus quando nós passamos por situações de sofrimento, por uma tempestade, como o que acontecia aqui com os discípulos. Mas antes eu queria trazer os irmãos para o contexto, o que estava acontecendo nessa época. Porque se você for ver, o texto começa falando logo a seguir do quê, né? Logo a seguir, alguma coisa aconteceu antes. Se você folhear aí um pouquinho antes, você vai ver que teve um milagre de Jesus Cristo da multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, eu queria voltar um pouco antes, dizendo do ministério de Cristo, aqui já passado da metade, então quase 2 anos, caminhando com esses discípulos. Ele os estava ensinando e, num dado momento, eles saem de Jerusalém em sentido a Galileia, ao norte, né, passando ali por Nazaré. Você vai ver aqui também falando sobre isso. E Jesus resolve dividir esses discípulos de 2 em 2 para que eles saiam pregando o Evangelho e também lhes dá o poder de cura, né, de expulsão de demônios, e eles vão fazendo todas essas coisas, vocês podem acompanhar aqui. Também tem a narrativa ainda nesse capítulo de Jesus pregando em Nazaré, a sua cidade natal, e não sendo ouvido, sendo rejeitado, onde ele fala de que, de fato, os seus não recebem, né? Os seus não ouvem. Resumindo toda essa história, também tem um fato de que esses discípulos, por já estarem pregando, né, de forma crescente, o nome de Jesus começou a ser conhecido e os feitos dos seus discípulos, isso chegou aos ouvidos de um cara um pouco importante chamado Herodes, que era o governador da época, Herodes Antipas. E ele já não gostava muito disso, né? Como assim tem um pessoal aí se rebelando, quem que é esse e tal? No texto aqui, segundo relata Marcos até, ele confunde, na verdade citando, ele fala, será que ressuscitou o tal do João Batista que eu mandei decapitar? Né? Então, João Batista, que batizou Jesus, acabara de morrer decapitado a mandato do rei Herodes, né, por um pedido ali, e ele fala, bom, mas tinha esse profeta, agora já tem um outro, que história é essa? Como que é isso? Né? Para vocês verem como o evangelho está se expandindo e chegando. E aí nós vamos chegando ao acontecimento mais específico, de que, se você for ver aí no verso 30, ainda do capítulo 6, fala que voltaram os apóstolos à presença de Jesus,
E lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então eles estavam trazendo as informações de tudo que tinha acontecido, né? E no verso 31, Jesus vai dizer-lhes: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então veja que os apóstolos estavam cumprindo o chamado, pregando tanto que não tinham tempo de comer nem descansar. Então Jesus falou: vamos descansar um pouco? Vamos. Mas aí o que aconteceu, se você continuar lendo o texto, é que as multidões acabaram vendo eles indo lá pelo Mar da Galileia, onde eles iam descansar, e foram atrás deles. Não deixaram descansar. E aí os discípulos: e aí, Jesus? Jesus, se compadecendo deles, mandou todo mundo sentar, os ensinou como fazia. Já no fim da tarde, todo mundo com fome, era a época de Páscoa, foi se questionado como alimentar aquele povo. Então Jesus faz o seu milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ao fazer isso, o que aconteceu foi que esse povo começou a conclamar: nossa, esse homem faz milagre. Ele realmente é o rei dos judeus, e queriam que ele fosse considerado, né, um rei ali daquele povo que estava sendo afligido pelo Império Romano naquela época. E é justamente assim que encerra, né, o texto, não precisamente o de Marcos, mas em outros relatos, no de João e no de Mateus, você vê falando que essa multidão queria fazer isso. Então, diante dessa cena, Jesus pega e fala para os seus discípulos que estavam com ele: olha, peguem lá o barco, vão saindo, vão à frente, e eu encontro vocês ali no porto de Betsaida, porque antes eu vou despedir esse povo aqui e vou orar também, vou ter um momento com o Pai. Né? E não foi bem um pedido, né? Você vê que no versículo 45 fala: compeliu Jesus os seus discípulos. Foi uma ordem mesmo, ele falou: vão lá. E eles foram. Jesus despediu e foi ao monte orar. É essa a cena em que nós nos deparamos neste momento. E aí vocês vão ver que, tendo subido ao monte, foi orar. Ao cair da tarde, estava lá os discípulos no barco, no meio do mar, e Jesus no monte orando. E aí é onde a gente vai chegar à parte do texto onde nós podemos extrair 3 lições que nos ajudam a enxergar o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Leia comigo primeiro o versículo de número 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Irmãos, a primeira lição que esse versículo nos traz para nós enxergarmos o propósito de Deus em meio ao sofrimento é o de esperar no tempo de Deus. Esse mar, conhecido como Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, é o mesmo mar, né? Ele tinha mais ou menos 13 por 19 quilômetros, então um tamanho razoável. Ele ficava no meio de montanhas, bem abaixo do nível do mar, 200 metros abaixo do nível do mar. E lá tinha muitas correntezas de ventos e tal. Jesus, no passado, já tinha acalmado uma tempestade nesse mesmo mar, junto com os discípulos, né? Quem se lembra disso? E agora eles estavam lá, nesse Mar da Galileia, indo sentido porto, quando, né, caída a tarde, o vento começou a soprar esse barco mais para o meio do mar. No texto, se você ler lá de João, ele vai falar que isso era de 25 a 30 estádios de distância. Na nossa medida aqui, 5 quilômetros. Então estava quase já no meio do mar, o barco, sem muito controle. Lembrando que não existia motor, né? Era na base do braço, né, e das velas, mas o vento estava soprando forte e eles já não conseguiam nem ir para onde esperar, onde Jesus iria os esperar, né? E apesar deles conhecerem o mar, desse mar, já estiveram lá outras vezes, apesar de alguns deles serem pescadores, né, pecadores também, eles não eram capazes de vencer esses ventos pela sua própria força. E aqui no texto vai falar logo no começo: e vendo-os a dificuldade em remar. Aqui está mostrando que Jesus Cristo estava lá no monte orando e estava vendo à distância o que estava acontecendo. E ele foi acudi-los, claro. Porém, aqui fala que foi na 4ª vigília da noite. No texto fala que eles foram ao cair da tarde, então vamos considerar 6 da tarde. A 4ª vigília da noite é entre 3 da manhã e 6 da manhã. Haviam se passado 9 horas de braço contra o mar.
né? Muito difícil, muito desgastante, e de fato eles não estavam conseguindo, e Jesus foi acudi-los. Por isso essa lição de que em meio ao sofrimento, Deus tem o propósito de muitas vezes aprendermos a esperar o tempo dele. Esse contexto vai mostrar de que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Se você ver o relato lá em Mateus e em João, esses discípulos falam, já está caindo a tarde, cadê Jesus? A gente não está avistando, não chegou na hora que estava combinado, a gente não está conseguindo. De fato, não entendendo, né? E nós temos que entender que, apesar de Jesus, no caso Deus, ver as nossas fraquezas e as nossas lutas lá no meio da tempestade da nossa vida, Ele age conforme Ele quer. E Ele usa os meios divinos para provar o seu poder quando necessário. E mesmo muitas vezes nós achando que temos controle da situação, nós devemos sempre clamar a Ele demonstrando humildade e total dependência. Vocês veem aqui que esses discípulos com certeza estavam tentando usar todas as técnicas possíveis, mas já não tinham mais como, e já esperavam para que Cristo os ajudasse. Se já tinha acalmado uma tempestade outra vez, por que não aparecer agora e salvá-los novamente? E esse tempo ia passando e foram longas 9 horas, né? Afinal, a dor, o sofrimento e a angústia acaba aumentando a sua fé e te amadurecendo como um cristão. Porque só de quando nós passamos pelo sofrimento, um sofrimento conhecido por Deus, é que de fato nós vamos entender que o tempo dele é diferente do nosso, mas esse sofrimento só dura o tempo que ele permitir. É isso o que mostra o texto quando você segue a história. Nós vamos agora ver os versos 49 até o 51. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ainda no verso 48, na parte final dele, você vai ver que Jesus foi andando sobre o mar e queria lhes tomar a dianteira. Então você já vê aqui a intenção de Jesus em resolver aquele problema daquela tempestade. E os discípulos nessas 9 horas, com a primeira lição, o tempo de Deus vai acontecer, né? E eles estavam lá desesperados no meio dessa situação, 3 horas da manhã, onde está tudo escuro, você não vê nada, né? No meio do mar volumoso, eles avistam, né, alguém vindo por sobre o mar. E existe muita discussão, né, sobre os milagres de Jesus. As pessoas incrédulas vão falar, não, Jesus na verdade estava andando pela costa, é que esses discípulos já estavam tão cansados que eles estavam tendo visões assim, e achando que Jesus estava vindo andando sobre o mar. Outros vão dizer que na verdade Jesus conhecia o caminho das pedras, de que existia um caminho de pedras ali naquele mar, e por isso que ele estava andando em cima da água, e aí foi isso que aconteceu, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que considerar é que esses discípulos, sendo muitos deles pescadores, conheciam esse mar. Então se eles conhecessem também, eles conheceriam o caminho das pedras. A outra coisa é de que se você for ver o relato de Mateus, tem até um relato um pouco a mais, porque João Marcos não estava nesse momento. Mas Mateus estava. E ele relata de que Pedro gritou, né? Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí, né? E Jesus fala para ele vir. E Pedro tenta andar e logo afoga. Então, era uma profundidade para se afogar. E de fato, um milagre ali acontecia, que era Jesus andando sobre as águas. De fato, isso revela a sua divindade, isso revela o seu poder. Poucas horas antes, ele tinha transformado 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para alimentar mais de 5.000 homens. Por volta de 15, 20 mil pessoas estavam famintas, né? Mas esses discípulos que acabaram de ver aquilo, que estavam esperando Jesus, quando viram aquilo andando sobre as águas, acharam que era o quê? Um fantasma. A gente olhando essa história parece até, mas caramba, como assim? Estava ele agora, como vocês não acham que é Jesus? Né? Ficaram ainda mais atordoados, porém vem a voz de Jesus os acalmando, dizendo, calma, sou eu,
tenham bom ânimo, não temam, né? Porque sou eu quem está aqui. Porém, esse sou eu não é numa forma de que Jesus estava gritando, calma aí, sou eu, Jesus, como a gente poderia fazer para ser reconhecido. A tradução correta era Jesus falar aqui, eu sou. E a palavra eu sou, que é a tradução, né, do Yahvé no hebraico, que é o próprio nome de Deus, né? O Deus que se revelou a Moisés lá na sarça ardente, falando eu sou o que sou. O mesmo Deus que Jó vai dizer, quem sozinho estende os céus e anda sobre o mar. Jó relata isso no capítulo 9, verso 8. É o mesmo eu sou que fala que é o pão da vida. É o mesmo eu sou que é o pão que desceu dos céus. É o mesmo eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o mesmo eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, ao ele falar essa palavra, eu sou, automaticamente é de se reconhecer que se trata do Filho de Deus. Porém, os discípulos ainda assim estavam preocupados. E às vezes, irmãos, para a gente entender um pouco, quando a gente está no meio do nosso sofrimento, de uma situação semelhante a essa, de que a gente já tentou com as técnicas que a gente sabia, de que a gente já falou com quem tinha que falar, já ouviu, já fez por ali, já fez por aqui, nós temos a tendência de começar a enxergar a dificuldade maior do que ela realmente é. Né? Às vezes você vai conversar com alguém, contar o tamanho da sua dificuldade, a pessoa olha e fala, mas é só isso? Você fala, como assim? Eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, você não tem noção, tal. Mas de fato, quando a gente está no meio da tempestade, né, as ondas ficam maiores, né? Por isso que tem as histórias de pescador, né? Talvez também seja o efeito do mar, né, do vento, das ondas, aumenta tudo. E o problema é que tudo isso, o escuro e o vento e as ondas, atrapalharam os ouvidos dos nossos discípulos aqui de ouvirem a Jesus Cristo e muitas vezes tapa os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes tapa os nossos olhos para enxergar o agir de Deus diante da situação. A nossa fé no grande eu sou deve nos levar a ter paz, a ter tranquilidade, mesmo em meio ao sofrimento, à tempestade, à tribulação. Porque de fato, quando nós enxergamos que Cristo está conosco no barco em meio à tempestade, o vento cessa e então podemos descansar no caminho sob o comando do Mestre. E assim foi com esses discípulos. Na leitura que nós fizemos aqui, após Jesus se identificar e eles reconhecerem quem ele era, eles passaram a, de fato, crer na provisão que Jesus traria. Porque você vai ver, e essa é a segunda lição que nós aprendemos, ao esperar no tempo de Deus, nós temos que crer que ele vai fazer a provisão. Porque aqui Jesus poderia, para resolver a situação, acalma o mar, depois entrar no barco. Mas não. A história, segundo contou Mateus, é o mar revolto, é Pedro afundando, é Jesus salvando Pedro, eles entrando para o barco, e depois que eles entraram para o barco, o vento cessou. Se é discutido até se isso foi um segundo milagre ou se foi só porque estava amanhecendo o dia e essa hora não tem muito vento mesmo. Então, esse aprendizado de crer na provisão é durante a tempestade. Porque é muito fácil a gente crer na provisão quando de repente, você imagina que todo problema que você tenha, todo sofrimento, toda dificuldade seja tratado com um milagre. Pá, instantaneamente. Eu oro, Deus já resolve a situação, aí sim eu creio, realmente Deus, o Senhor é maravilhoso. Mas não, aqui a tempestade não foi acalmada. Jesus foi ao barco e a crença deles de que era Jesus Cristo, de que era o próprio Deus, o pão da vida, Yahvé, precedeu a solução do problema externo. Né? E no texto de João, nós vamos ler de que após Jesus entrar, eles o receberam de bom grado e eles chegaram firme ao seu destino. Então essa história teve um desfecho bom, né? Você vê que aqui não explica muito bem, né? E aí, afundaram, não afundaram, o que deu? Não, o vento cessou e eles de fato chegaram. E a lição que nós tiramos aqui em relação a crer na provisão de Deus, irmãos, é que com Cristo no barco, tudo me vai bem. Então a tempestade está lá fora, mas Cristo está no barco. Se você crê que de fato Ele é o Deus da provisão, de que fez todas essas coisas, não há um vento que possa de fato afundar, fazer com que você venha a naufragar diante das dificuldades.
É isso o que essa parte do texto que os apóstolos viveram nos ensina. Então, na primeira lição, nós esperamos no tempo de Deus, porque sabemos que o sofrimento só dura o tempo que Ele permitir. Na segunda lição, nós cremos na provisão, porque Cristo está no barco conosco. E como última lição, a terceira, ela se encontra na parte final do texto, a partir do verso 51, a parte B dele, o verso 52. A parte B do 51 diz assim: ficaram entre si atônitos, que é a mesma coisa que atordoados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes em seu coração e estavam com ele endurecido. A terceira lição desse texto, e que nós vamos ler o relato de Mateus também para nos ajudar a elucidar, é de que não basta nós esperarmos o tempo de Deus e crer na provisão. Nós também precisamos reconhecê-lo e adorá-lo. E é isso o que bateu nesses discípulos. Sabe quando eu contei daquela história de que você está achando que a sua tempestade é a maior, você conta para a pessoa, ela fala, não era tanto. Passado um tempo ela se resolve, aí a pessoa te vê de novo, ela fala, e aí, aquele problema lá? Você fala, resolveu, olha, foi realmente bem tranquilo, assim, não teve realmente nada demais, conforme eu esperava, né? A sensação é boa, acabou, não tem problema nenhum, como se isso tivesse cessado de uma forma simplória, né? Mas aí, dentro de você, né, fica aquela vergonha, você fala assim, nossa, eu criei um estardalhaço, eu fiz uma tempestade em copo d'água, e de fato não era nada, né? Se eu tivesse olhado de outra forma, isso não tinha sido assim. E essa sensação de vergonha, né, e aqui que fala em estar atônitos, né, dos discípulos, eles estavam com vergonha porque eles não reconheceram a Jesus Cristo. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer um milagre, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, e neste momento não estavam reconhecendo a Jesus Cristo. Bom, nós podemos dizer de que às vezes, irmãos, o desespero, a sensação de abandono e a escuridão atrapalhou de que eles enxergassem que era Jesus Cristo. Mas o que deixou de fato atordoados é que eles não estavam caminhando há poucos dias com Jesus. Já fazia 2 anos. Eles já pregavam sobre Jesus a todos os lugares. Eles já faziam prodígios e sinais do próprio Salvador, né? Mero pescador, analfabeto, pregando e executando milagre. E ainda nesse momento aqui, nessa altura do campeonato, né, como dizemos, não reconhecendo a Jesus Cristo com quem eles andaram do lado, com quem eles há poucas horas haviam presenciado um milagre. Eles duvidaram da providência, eles duvidaram do poder, e eles duvidaram até do seu amor. Deus prova quem Ele é de uma forma muito particular aos discípulos. Então você vê que é uma sequência de milagres. Ao multiplicar os pães e os peixes, Ele provou a toda a multidão que Ele era Deus. Agora, Ele usou essa situação para mostrar diretamente aos seus discípulos, né? Então ali não estava descrente, ali não tinha gentil, ali não tinha gente que podia duvidar. Ali era quem estava com ele todos os dias. Ali era quem ele demonstrava a prova da sua soberania todos os dias. E esses discípulos, de fato, aprenderam diante dessa situação a reconhecer a Jesus Cristo. E mais do que isso, adorá-lo, que nós já veremos. Antes eu gostaria de aplicar e dizer à nossa vida, quantas vezes nós não agimos desta mesma forma? Muitos aqui caminham com Cristo por meses, anos, décadas, né? Conhecem a Jesus Cristo, a sua palavra, onde está cada texto bíblico, pode citar diversos versículos, mas de fato a fé é desse tamanho. Nós acreditamos às vezes nas nossas forças, no nosso conhecimento. Não, já vivi essa situação, eu sei mais ou menos como é que resolve aí e tal, né? Conversa com alguém mais velho, isso vai se resolver. Às vezes a gente crê também nas posses, né? Na Bíblia diz nos cavalos, nós traduzimos para os carros, o dinheiro, o poder, a influência, qualquer que seja, né? Coisa que a pessoa de fato confia diante de uma situação. O problema é quando tudo isso se esvai. Porque em muitas situações a sua força resolve
o seu conhecimento resolve. Claro, tudo isso, né, cedido e dado pelo próprio Deus, mas quando tudo isso se esvai, e aí o que fazer? Nós não conseguimos reconhecer a mão poderosa do Senhor agindo sobre as circunstâncias. E esse é o ponto. Aqui nós vemos o desespero final dos discípulos e só entenderem quem era Jesus Cristo mais à frente ficarem com vergonha. E nós devemos ficar com vergonha das vezes que achamos que nós, por nossas próprias forças, saímos dessas situações. Não, sou eu mesmo que consigo. Eu dou um jeito, eu resolvo. E de fato nós devíamos reconhecer de que Deus tem usado cada coisa em seu devido lugar para que tudo aconteça segundo o seu propósito. Então, meu irmão, não se vanglorie daquilo que acontece e dá certo. Foi o próprio Deus que te deu saúde, que te deu vigor, inteligência, de que moveu pessoas, situações, coisas que a gente nem entende, para as coisas regulares acontecerem, que dirá, nesse caso, as extraordinárias. A nossa falta de fé acaba nos constrangendo. E faz, como eu disse, aconteceu com Pedro. Vamos abrir lá no relato de Mateus, para fazermos um comparativo, onde é adicionado Mateus 14, do verso 27 ao 33. O mesmo relato por um outro autor vai dizer que, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu sou, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Muitas vezes nós olhamos para Pedro nessa situação e vamos tender a criticar, né? Ah lá, o valentão, vai se mostrar, vai para cima. Nós poderíamos olhar talvez como o corajoso, de fato, que acreditou, né? Olha, eu conheço Jesus, se é Jesus mesmo, eu também vou conseguir andar. Ele creu. E de fato foi. Só que uma hora bateu o desespero. Ele olhou e falou, nossa, olha esse vento, olha essa profundidade, olha essa água, e afundou, né? E muitas vezes, né, claro, aqui nós estamos falando do milagre, mas quando você tenta nadar, a primeira coisa que você tem que tirar é o desespero, né? Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não conseguir respirar, né, ficar prestando atenção nas coisas, você não vai ter condições. Nesse caso, Pedro, o que ele fez foi tirar os olhos de Cristo, né? Ele, de fato, parou, né, ali de crer que, de fato, aquele milagre estava acontecendo e começou a submergir quando Cristo o salva, né? Aí você perceba que, nessa narrativa de Mateus, Jesus diz que é ele, acalma os discípulos, dá uma lição de fé em Pedro, ali aproveita, né, e fala, você tem pequena fé, tal, você está aprendendo. Isso tudo mesmo antes, né, dos ventos cessarem, mesmo antes de ter o milagre que de fato eles esperavam. Mas nesse texto vai ter uma parte complementar, de que além de reconhecer, eles o adoraram. Então, não basta só reconhecer que é Deus quem faz as coisas. Para isso, nós temos que adorá-lo. Então, quando nós passamos de fato por uma situação que pode não ser semelhante a essa, acredito que não vamos pegar um barco desse e passar por uma dessa, mas uma situação conflituosa na sua vida, um sofrimento, uma dificuldade, seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual, seja na igreja, no seu trabalho, uma coisa que é a sua tempestade no copo d'água, aquela coisa que às vezes você até se envergonha, mas que você tem tentado pelas suas forças e de fato ali já está submergindo, você não pode se esquecer dessas 3 lições, de que o propósito de Deus no meio dessa tempestade, aplicada às nossas vidas, é esperar no tempo dele. Ele irá agir no tempo certo. Crer na provisão, crer que ele é o Filho de Deus. Ele pode usar tanto os meios comuns, visíveis, naturais, quanto incomuns, invisíveis e sobrenaturais. Deus continua a operar milagres. E por último, nós temos que reconhecer e adorá-lo.
Não temos que trazer a glória para nós. Não temos que nos vangloriar, contar vantagem. E sim, contar a história de quem tem feito nós sentirmos essa paz em meio à tranquilidade. Isso é uma forma de você pregar o evangelho. Eu lembro que quando eu entrei na empresa em que eu trabalho atualmente, uma representante estava prestes a ter bebê e todo mundo paparicando, né, aguardando aquela criança chegar, aquela sensação toda. Ela foi ao hospital, ela teve o parto, porém a criança nasceu com diversos problemas e ficou na UTI neonatal por meses. E aí é complicado, né? Você fica naquela expectativa de que tudo vai dar certo, em 3 dias a criança vai estar em casa e tal, e aquela expectativa toda baixou. E as pessoas foram visitar ela, né? As pessoas do trabalho, e iam lá, e já naquele, né, clima assim, puxa, que complicado, né? Que situação. Ela falava, não, graças a Deus por tudo isso. A criança está sendo bem cuidada, né? Eu creio que em breve ela vai se recuperar, a gravidez foi boa, Deus está cuidando de tudo. Eu não presenciei essa história, mas eu presenciei alguém testemunhar. No almoço, uma pessoa falou, olha, eu não consigo entender como é que aquela mulher consegue ter aquela paz no meio daquele problema. Eu já teria surtado. E depois, ao conhecer essa pessoa, descobri que era cristã e testemunhou de que, de fato, essa paz, quem trouxe foi o próprio Cristo. Ela passava por meio da sua tribulação. Mas ela cria que no tempo Deus faria. Ela cria que Deus usaria os meios naturais ou sobrenaturais para curar o seu filho. E mais do que isso, ela o reconheceu e ela o adorou através do seu testemunho. E muitas pessoas puderam ali presenciar esse testemunho e, a partir da sua fé, conhecer mais desse Deus. Esse é um desafio para as nossas vidas, irmãos. Para os discípulos foi difícil naquele momento e para a gente não é diferente. Para a gente, de fato, parece que já foi tempo demais. Parece que Deus só resolve o do outro, não resolve o meu. Mas será que você tem o reconhecido e tem adorado? Veja que aqui nós fomos chamados para continuar nesse barco com Jesus Cristo. Ele não acalmou a tempestade, não. Continuou, o vento cessou e eles chegaram ao destino final. Mas Jesus estava no barco. Isso resume que nem sempre a situação externa vai se resolver, como foi o caso dessa criança. Infelizmente, ela veio a falecer. E essa mãe continuou a testemunhar os benfeitos do Senhor na sua vida, ainda em meio à tribulação. Ela aprendeu o propósito de Deus em meio à tempestade. E, como eu disse, mesmo que essa situação externa não se resolva, mesmo que a tempestade não acalma, nós temos que confiar na soberania de Deus, de que Ele continua a reger a terra. Nós temos que reconhecer que, de fato, Ele é o Filho de Deus. E só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus, essa mãe engravidou novamente e teve o filho que tanto queria. Deus faz de forma com que nós não entendemos. Então, meu irmão, aproveite o possível sofrimento que você esteja passando para aprender quais os propósitos de Deus diante dele. E que você, além de esperar, além de crer, possa seguir reconhecendo, falando dele e o adorando enquanto aqui estiver. Amém? Oremos para a aplicação da palavra. Pai bendito, a sua palavra nos expõe que a nossa fé é muito pequena. Assim como Pedro, que sucumbiu ao mar, assim como os discípulos que, tendo usado todas as forças, todas as técnicas, não conseguiam se livrar daquela situação, e ainda tiveram dificuldade de reconhecer ao próprio mestre com quem caminhavam há tempo, ó Pai, puderam de fato reconhecer o poder daquele que pode todas as coisas, daquele que rege as intempéries da terra, aquele que o vento e o mar lhe obedecem. O Senhor, o próprio Deus, Cristo encarnado, eu sou, o Verbo que estava na criação, a quem colocou as águas e o mar revolto abaixo dos seus pés, e provou quem ele era ali para aqueles discípulos. Nós te pedimos que o Senhor continue a provar dia após dia no nosso coração, aumentando a nossa fé, através do Espírito Santo que nos dá o conhecimento, a partir da leitura e compreensão da Tua Palavra, que ela possa, Pai, renovar a nossa fé. Que independente se estamos passando por uma pequena ou uma grande tempestade, que sempre aguardemos o Seu tempo,
que sempre creiamos que o Senhor provém todas as coisas. E enquanto isso, ó Pai, que nós continuamos aqui a reconhecê-lo e adorá-lo, porque a sua palavra diz que só o Senhor é digno. Obrigado, porque nós não somos merecedores. Mas muitas vezes a tempestade lá fora está forte, mas o Senhor está no nosso barco. E que assim permaneça, ó Pai. Que nós possamos estar sempre vivendo e pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que excede a paz, que excede todo o entendimento. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Eu Sou. Em nome de Cristo que nós te oramos, agradecemos, louvamos hoje e sempre. Amém.